Eu fui perguntado recentemente o que dava para fazer. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim perguntando o que dava para fazer para distrair um pouco das vozes da mente. Existe um problema psicológico que a gente entende na área médica como alucinação. Isso é muito recorrente dentro do consultório. A alucinação é uma distorção da nossa mente, é uma distorção dos nossos pensamentos, onde a pessoa ouve vozes que não existem e ela vê coisas que não existem. Isso pode acontecer. A nossa mente ela tem uma capacidade muito grande de criar uma realidade que muitas vezes só existe dentro dela. Eu cito muito, por exemplo, uma situação que a pessoa está dormindo e aí ela sonha que está caindo de algum lugar. Nesse sonho que ela está caindo, geralmente as pessoas relatam que elas acordam assustadas, né? Elas pulam. É como se aquele sonho estivesse realmente acontecendo, elas estivessem caindo. Só que aquele sonho ele é tão real que a pessoa age como se aquilo estivesse acontecendo. Então, existem situações em que a nossa mente ela consegue criar uma realidade que só está acontecendo dentro dela. Na alucinação, eu acho um pouco parecido com essa situação do sonho. Só que a pessoa está acordada, ela ouve vozes e vê coisas que só ela vê, mas ninguém que está com ela. E o que acontece? Geralmente essas vozes, elas dão comandos, elas dão ordens para a pessoa fazer alguma coisa. E geralmente essas ordens têm a ver com ideia de morte. E aí eu fui perguntado o que se pode fazer para lidar com essas vozes, com esses comandos que a pessoa está sentindo. Primeiro a gente precisa entender o que é isso. Eu acabei de explicar um pouco o que é a alucinação. Em segundo lugar, existem estratégias de como lidar com as alucinações. A gente precisa entender que as alucinações são produtos da nossa consciência, da nossa mente. Elas não têm poder no mundo real. Uma pessoa falou assim para mim, olha, a voz estava pedindo para eu fazer tal coisa. E aí, o único poder que essa voz tem é de influenciar o comportamento da pessoa a fazer alguma coisa. Mas a voz em si não pode tomar nenhuma decisão. Então, é necessário estar consciente de que isso é produto da mente. E isso não tem poder nenhum sobre o mundo real. Ou seja, o primeiro passo é se descolar do conteúdo dessa voz. Por exemplo, a pessoa ouviu a voz e aí ela tem que entender que isso é produto da mente dela. Isso não vai influenciar nada. A única coisa que as alucinações produzem realmente na pessoa é um sentimento de tristeza, é um sentimento de angústia. E nesses sentimentos de tristeza e de angústia, aí sim ela pode querer tomar uma decisão. Por exemplo, a pessoa está ouvindo a alucinação, ouvindo a voz, e a voz está dizendo coisas negativas para ela. E aí ela fica muito triste. E a tristeza pode impulsionar ela a fazer alguma coisa. Olha só. Olha como a gente precisa entender como isso funciona. Mas a voz em si mesmo não pode fazer nada, não pode pegar, empurrar ela de algum canto, não pode pegar, jogar ela em algum canto, não tem esse poder. Ela só pode influenciar a pessoa. Então, número 1, a voz só pode influenciar seu estado emocional. Número 2, alternativas do que pode ser feito. Existe uma habilidade da DBT, que é a terapia dialético comportamental, que ensina habilidades de tolerância à crise, ao mal-estar. As pessoas que têm problemas graves de desregulação emocional, as emoções delas desregulam. Por exemplo, a tristeza. Uma pessoa com depressão, ela desregula a tristeza. É uma tristeza tão intensa que leva a pessoa a tomar atitudes negativas, a se machucar, a machucar outras pessoas, a ter pensamento de tirar a vida, porque a tristeza está desregulada. São pessoas com graves desregulação emocional. E aí, geralmente, pessoas com graves desregulação emocional, elas entram em crise. E como a crise ela é tão intensa, elas não conseguem tolerar a crise. E aí é importante trazer esse conceito de tolerância. Tolerância não significa que a pessoa vai aceitar a crise dela de uma forma passiva, sem fazer nada.
Tolerar significa que a crise ela está acontecendo, ela é uma realidade, não dá para brigar contra ela e que está doendo demais esse problema. E a partir disso existem alternativas do que fazer. Uma das possibilidades que a DBT coloca se chama uma habilidade que em inglês se chama stop, que é parar, né? Em inglês stop é parar. E aí, essa habilidade, ela, traduzida para o português, número 1, ela diz assim, pare. Quando a pessoa está em crise, desregulando das suas emoções, ela geralmente age no impulso da dor, né? E ela toma atitudes ali que muitas das vezes ferem ela. Então, a primeira sugestão é pare. Você vai tentar se sentar, tentar ficar num local quieto, você não vai tomar nenhuma atitude e vai tentar apenas congelar. Você não vai agir no calor da sua emoção, você não vai agir por conta da tristeza, você não vai agir por conta do medo, você vai simplesmente parar, não vai fazer nada. Vai sempre congelou, ficou mais tato, para. No segundo passo, recue um passo. Recuar um passo significa que você vai parar e tentar entender as coisas que estão acontecendo. Você vai respirar fundo, vai deixar a poeira baixar, congela, para, recua um passo, deixa aquele estado emocional quieto, você não vai fazer nada, apenas respira. No terceiro passo é observe. Tenta observar o que está acontecendo dentro de você e fora. O que está acontecendo no seu ambiente? As pessoas te falaram alguma coisa? Você passou por alguma situação desagradável? Dentro de você, o que você está sentindo? O que está pensando? Que sensação está no seu corpo? Apenas observa tudo isso. E no último passo, que é das letras stop, né? No quarto passo tem prossiga com consciência, com atenção no que você está fazendo, no que você está decidindo fazer naquele momento, em que impulso as suas emoções estão tentando te fazer. Então, assim, isso é uma alternativa para lidar com a dor do momento, com a crise. Pessoas que têm graves desregulação emocional podem apresentar crises psicóticas, né? Ouvivoses, vervutos, são crises psicóticas e crises suicidas, né? Ter ideia de morte, ter vontade de se matar, de se jogar de algum canto, enfim, crises suicidas e psicóticas. Pessoas com graves desregulação podem passar por crises. Então, no momento da crise, existem habilidades que a gente pode desenvolver para lidar com elas. Essas habilidades que eu mencionei agora, elas são para ser treinadas quando a gente não está em crise. Porque assim, o melhor momento da gente tentar fazer alguma coisa para nossas emoções é quando a gente não está em crise. O paciente ele erra muito porque ele só tenta fazer alguma coisa quando a crise já está acontecendo e aí não vai funcionar. Então assim, o melhor momento de você treinar a sua mente, as suas habilidades emocionais para lidar com a crise é quando você não está nela, tá bom? Então esses 4 passos são para serem treinados quando não está em crise, para quando a crise vier você saber o que fazer. Então é uma alternativa. Eu trabalho algumas habilidades de DBT na clínica particular, porque ela precisa de um protocolo para ser feita, e eu ensino isso. Então, assim, respondendo essa pergunta que a pessoa fez, o que eu posso fazer quando eu estiver ouvindo as vozes e ela estiver dando o comando para eu fazer alguma coisa ruim, negativa? Existem esses 4 passos que podem ser uma alternativa. Lembrando que essas habilidades elas não substituem a terapia, elas não são fórmulas mágicas, é necessário o acompanhamento de um psicólogo sempre para estar dando a instrução para a pessoa. Tudo bem? Um abraço!